No Mar da Galileia existiram vários momentos muito importantes da vida e do ministério de Jesus Cristo. Aqui ele começou a recrutar os seus discípulos. Ele começa a andar por esse mar, chamando pescadores. A primeira convocação dele, bem famosa, que é justamente de Pedro e o irmão de Pedro, André. E eram pescadores, pessoas comuns, que existiam aos montes como uma atividade econômica, ainda existem aos montes aqui. Não como era na época, claro. Hoje é tudo muito mais moderno. Vocês podem ver esse hotel mesmo que eu estou aqui. É um hotel bonito, moderno, novo. É um serviço americano. Quando eu digo serviço americano, eu quero dizer que é muito primoroso, como nos Estados Unidos. E, enfim, é um país modernizado, todo ele muito modernizado. Mas muitas coisas se preservam. Os hábitos, os locais, eles se assemelham muito ainda. De tal sorte que a cidade de Tiberíades ainda está aqui, o Mar da Galileia ainda está aqui, ainda existem pescadores pescando por aqui, apesar de tudo muito mais modernizado. O que eu vou tentar fazer agora, não fiz ainda, vou tentar fazer agora. Eu estou saindo do hotel e vou caminhar até a beira do lago, que é um mar também, né? Chama Mar da Galileia porque fica na Galileia, que é o norte de Israel, e mar porque é gigantesco para os padrões da época, mas também conhecido como Lago de Genezaré, porque não é salgado, é doce, então não pode ser mar, é doce, então é lago. E uma coisa que é importante lembrar sobre Israel: Israel é menor do que Sergipe, que é um dos menores, se não o menor estado brasileiro, não sei, mas ele é do tamanho um pouco menor do que Sergipe. Curiosamente, tem uma diversidade de clima espetacular. Olá, vai de lugares que vão desde 2.500 metros de altura e que neva, por exemplo, no Monte Monte Hebron, até lugares como o Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. E aqui no Mar da Galileia nós estamos a 200 metros abaixo do nível do mar. E tem lugares aprazíveis como esse aqui na Galileia, lembra muito a Toscana, e até lugares completamente desérticos. E você anda de carro meia hora e muda completamente a vegetação, muda o clima, tem lugar que é quente, é frio, é impressionante, é um pequeno mundo, é um mundinho. Consegue-se, numa viagem de um dia, atravessar 4, 5 tipos diferentes de vegetação e consegue-se tipos de clima diferentes, de animais diferentes. Aqui onde eu estou aqui, eu cheguei aqui na beirada do Mar da Galileia, numa área que não dá para chegar, um pescador não chegaria. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não é uma área de pescaria, não é uma área própria, mas tá aqui. Eu vou tocar nele pela primeira vez na minha vida agora. Me parece que é H2O. Não tem nada de místico, né? Mas é emocionante saber que os eventos que ocorreram aqui foram capazes de transformar toda a história da humanidade. Os eventos que aconteceram nesse pedacinho de terra, nesse lago que é chamado de mar. Um homem que caminhou por aqui chamado Jesus Cristo. A mensagem dele foi tão poderosa, tão impactante, tão transformadora, tão revolucionária, que transformou não só a história de Israel, mas transformou sobretudo a história de toda a humanidade, toda a Europa, enfim, nações como os Estados Unidos da América, nação cuja o século XX pertenceu a eles, tem toda uma moral
econômica, social, totalmente influenciado pelo cristianismo, como consequência do que Jesus fez, etc. É impressionante como que um homem, a sua mensagem, como que isso foi capaz de transformar, impactar o globo terrestre, a população mundial. E isso tudo aconteceu nesse pedacinho aqui. E aqui nada é grande, tudo é pequeno, em termos de tamanho. Tudo perto, tudo pequeno, tudo curto. Hoje eu fui ao Rio Jordão, eu já dizia isso sem conhecê-lo, eu já sabia, mas eu pude conhecer. O Rio Jordão é um córrego, ou como a gente diz em Goiás, é um corguinho. E é o grande Rio Jordão aqui de Israel. Comparado com qualquer rio brasileiro, ele é nada, ele é um corguinho, um igarapézinho. E tudo é pequeno, mas é tudo grande em significado. Então, quando a gente visita Israel, a gente não pode se preocupar em dimensões físicas. A gente não deve mensurar fisicamente. Se for para mensurar fisicamente, a gente não consegue entender o tamanho, mas é tudo de grande significado. Então nós temos que observar qual que é o significado que isso tem para a humanidade. E é um gigantesco significado. Então esse pequeno lago no qual eu toquei hoje pela primeira vez na minha vida, chamado de mar, Jesus Cristo inicia por aqui, aqui na Galileia, o seu ministério. Um lugar perdido no meio do Oriente Médio e impactou o planeta, impactou a humanidade e continua impactando até hoje.